Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, desta feita para falarmos de um assunto bastante interessante, que é medo. Vou procurar passar para vocês algumas informações, sem usar muitos termos técnicos, né? Acredito que eu procuro sempre fazer de uma forma muito simples a exposição daquilo que eu pretendo passar para vocês. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Medo. O que vem a ser medo? A gente ouve sempre falar medo, medo, medo. Eu vou dar uma definição rápida para vocês do que seja medo. Medo é o instinto básico do ser humano que funciona como uma proteção de ameaças em potencial. Ou seja, todas as vezes que nós nos sentimos ameaçados, nós sentimos medo. Muito bem. Só que o medo, ele pode se tornar o que a gente chama um vício. O que é um vício? O vício é um mecanismo de fuga emocional que visa obter prazer e extinguir a dor. Ou seja, no momento em que você se protege no medo, você tem prazer e esquece a dor que o medo provoca em você, né? Então, um vício, ele é algo assim que abrange várias frentes. Por exemplo, você pode ter vício em futebol, você pode ter vício em novelas, você pode ter vício em notícias ruins, você pode ter vício em religião, jogo, ciclismo, montanhismo, motociclismo, correr, vício em política, vício em trabalho, e hoje em dia você tem o vício em tecnologia. O touchscreen ali do celular se torna um vício. A conexão, né? Ficar conectado se torna um vício. Tanto que hoje você tem, vamos dizer, tratamento psicológico para a internet, para viciados em internet. Então, o que é o vício? É justamente aquilo que o indivíduo sente prazer e ele esquece de tudo mais. Para ele não existe outras coisas. Para ele só existe aquilo ali. E ele vive em função daquilo ali. Deixa até a família de lado, deixa amigos de lado, deixa tudo de lado e vive em função daquilo ali. E nós temos, em cima do medo, né, esse vício de se autoproteger de tudo. Então, nós vamos ver o medo e suas variantes, as variantes do medo. A primeira variante que existe do medo é a de falar em público, as pessoas que têm medo de falar em público. Na realidade, ela não tem medo de falar em público, ela tem medo de se expor, de sofrer críticas. Então, ela se protege no medo, tem o prazer da proteção e abandona o resto. Então, o primeiro medo é de falar em público. As pessoas que têm medo de altura, né? Elas não têm medo de altura, elas têm medo da fantasia, elas acham que podem cair, de repente sofreram um tombo quando eram pequenos, não sei, tem várias vertentes em relação a isso, mas ela não tem medo da altura, ela tem medo da suposição que ela faz daquela altura, que ela pode cair, e ela cair, ela vai morrer, né? Tem gente que tem medo de insetos, ainda mais com a propaganda das doenças que nós temos oriundas de insetos, principalmente a dengue e outras coisas mais. Claro que ninguém gosta de passar pelo que uma pessoa com dengue passa, é desconfortável. Não só a dengue, mas tem a chikungunya e outras mais. Então, tem gente que tem medo de inseto, não pode ver inseto que já fica apavorado. Tem gente que tem medo de problemas financeiros, acho que é um mal que atinge todos nós, né? Medo de problema financeiro. É, claro, né? Não é fácil ficar sem dinheiro, que o dinheiro é a mola do mundo. Sem dinheiro a gente não se trata, a gente não se alimenta, a gente não tem condições de nada. Então, é claro que tem gente que exagera, às vezes, com medo de problemas financeiros ou de passar dificuldades financeiras.
Tem gente que tem medo de mergulhar, de águas profundas, né? Ou seja, da profundidade de água. Tem gente que tem pavor até de mergulhar em piscina, de ficar embaixo d'água. Não consegue ficar embaixo d'água porque tem medo de se afogar. Todos esses medos, eles podem ter origem em algum trauma que a pessoa sofreu durante a vida, ou assistiu a alguma cena, viu um filme. Teve gente que ficou traumatizada durante muito tempo por causa do filme Tubarão. É. Vocês lembram disso? Quem viu o filme Tubarão sabe que teve gente que ia para a praia e ficava assim, ó, o tempo todo. Né? Medo de águas profundas, ou medo de ficar embaixo da água, ou medo de alguma coisa dentro d'água. Outro tipo de medo é medo de doença. Pessoas que têm pavor de doença. Isso gera a hipocondria. A pessoa vai tomar remédio até dizer chega com medo de doença. Eu tive um colega meu, na época que eu estava trabalhando na área da saúde, que ele tomava antibiótico para prevenir doença, né? Então, ele tinha realmente uma coleção de antibióticos, estava sempre bem informado a respeito das doenças. Tem gente que tem medo da morte, tem pavor da morte. Você não pode entrar nem em assunto sobre morte ou falar sobre morte, que ele já fica meio inquieto, já entra em ansiedade. Né? Também é um tipo de medo que as pessoas não têm como lidar. Tem gente que tem medo de avião, né? Medo de viagem aérea. Mas por quê? Ele não tem medo de avião. Ele tem medo de entrar dentro daquele cubículo, né, que o avião é, né, aquele tubo, e ficar ali porque ele não tem controle sobre ele dentro daquilo ali. Ele fica apavorado. Ele não tem o controle na mente dele. Então, ele fica, entra em ansiedade, ele acha que está muito mais seguro viajando de carro, de ônibus, etc., do que viajar no avião, quando é justamente o contrário. Mas, pelo amor de Deus, não se pode fazer nada. Tem gente que tem medo de solidão, de ficar solitário, tem que estar sempre cercado de pessoas, porque ele tem medo que pode acontecer alguma coisa com ele e, de repente, ele não tem ninguém perto dele. Então, ele tem pavor disso, de ser solitário. Tem gente que tem medo de cachorro, ou foi mordido de cachorro quando era criança, alguma coisa assim. Tem gente que tem medo de dirigir, de pegar um carro e dirigir, porque na cabeça dele passa que ele pode sofrer um acidente de carro, pode morrer, pode ter sérias consequências. Isso também devido a ter assistido algum filme, ter assistido alguma coisa, ou mesmo um desastre, ou ter sofrido um desastre junto com a família. Ninguém sabe, mas o indivíduo tem medo de dirigir. Ele não quer assumir a responsabilidade de direção. Então, como eu disse, ele se recolhe no prazer de que ele não quer se comprometer com aquilo. Então, ele fica bem. Tem gente que tem medo do escuro, né? Tem medo dos fantasmas do escuro, tem medo das sombras no escuro. Isso talvez também tenha raiz quando eu era criança, aquela coisa toda. Tem gente que tem medo de elevador, mas não é medo do elevador que ele tem medo de ficar trancado naquela caixa que o elevador é. Né? Então, transfere para o elevador o seu medo, mas ele tem medo de ficar trancado naquela caixa. E para quem tem medo, gente, não é fácil, não é brincadeira. A gente pode até rir, a gente pode até achar assim, meio engraçado, mas não é fácil, não. A pessoa entra num processo de ansiedade, coitado. Eu já vi pessoas, né? Eu cuidei de pessoas que tinham medo de elevador. E eu levava passo a passo, né, até conseguir fazer com que ela subisse. Mas não é fácil, não. Entra no suadouro, entra, os olhos ficam desse tamanho, esbugalhados, olha para um lado, olha para o outro, como se estivesse pedindo socorro. Então não é fácil, né? É um medo incontrolável. Tem medo que tem medo, tem gente que tem medo que tem medo, depois ele falar sobre isso. Tem gente que tem medo de escada rolante, né? Tem medo de escada rolante porque acha que não vai parar, que vai cair, que é uma série de coisas. Então, vai perder o equilíbrio, aquela coisa toda. Então, vocês veem que o medo tem várias ramificações. E eu disse que tudo pode se tornar um vício. E a pessoa vicia no medo. Como que ela vicia no medo? Com a síndrome do pânico. Né? Eu sempre digo que a síndrome do pânico é um vício no medo. É, a pessoa ela não consegue controlar. Apesar dela achar, às vezes, que é uma besteira,
ter medo da morte, já que a morte é inevitável, a morte vai acontecer para todos nós, mas ela não consegue evitar. É muito mais forte do que ela. Então, ela pode até se achar que não, tá controlado, eu vou ficar na escuridão, não tem problema, mas quando coloca ela ali dentro, ela rapidamente ela perde o controle, ela não aguenta, ela quer sair daquele estado. Então, a síndrome do pânico é o medo de ter o medo, que é muito ruim, porque ela sabe que na hora que ela tiver o medo vai ser desesperador e ela não vai conseguir sair. Então, gente, a gente não pode desesperar ou ficar triste ou ficar achando que não tem solução, tá? Tem solução. Basta procurar profissional habilitado para que ajude você, né, que tem síndrome do pânico, ou que sofre de algum tipo de fobia, de algum tipo de medo, dessa que nós falamos aí, para tentar resolver o seu problema, porque a pior coisa que tem é viver com medo. Tem gente que tem fobia social, não consegue ficar no meio das pessoas, mas não consegue ficar no meio das pessoas por quê? Porque não se acha, às vezes, capaz de estar integrado àquele grupo, então acha que as pessoas vão criticar, as pessoas vão olhar para ela o tempo todo, né? Então, não é por aí, né? Eu estava falando de vícios, até vício de linguagem. Nós temos vícios de linguagem também, pela facilidade de querer falar rápido, né? Então, ó, um vício de linguagem é esse né, tá bom? Então, a síndrome do pânico, que é a explicação desses medos todos que eu passei para vocês, tem tratamento. Então, não fique postergando o seu tratamento com relação à síndrome do pânico. Tem solução, mas como tudo na vida, requer esforço, requer vontade. E só existe uma forma de vencer o medo, é enfrentando ele. Então, nós falamos aqui de uma série de medos que são comuns ao ser humano, para você se identificar. Qual o medo que abrange você? Qual o medo que está te envolvendo? Dessas coisas todas que eu falei para vocês, qual o medo que está mais presente? Qual o vício que você tem? Então, observe. Poxa, você é viciado. É viciado em academia, pratica academia, é muito legal, é muito bacana. Mas tem gente que fica 24 horas dentro da academia. 24 horas também é exagero, né? Estou parecendo um camarada que exagera demais aí. Mas pelo menos fica 8 horas dentro da academia. Eu acho que é exagero. Então, a não ser que o cara seja atleta, a vida dele, mesmo assim, ele adquire aquele vício. Mas procure ver direitinho se vocês estão enquadrados em alguns desses vícios, em alguns desses medos, e procurem auxílio, procurem orientação, para que vocês possam ter uma vida mais feliz, uma vida mais solta, uma vida mais alegre. Tá bom? Um vídeo rápido, sem muita pretensão, mas para fazer a gente pensar, tá? Então, até o próximo e que o grande possa nos dar toda a paz, toda a tranquilidade que a gente precisa. Tchau, meus queridos.